Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre arquitetura e o back-end, iniciando com os verbos get e post e falando um pouco do histórico do protocolo HTTP. Pessoal, uma das formas de requisitar informações do nosso servidor, do nosso back-end, é através da iteração por meio do protocolo HTTP. No caso aqui do exemplo, nós estamos utilizando o verbo get, que é o verbo que devemos utilizar para pedir coisas para o nosso servidor, ou seja, pegar informações. No caso aqui específico, nós definimos uma URL, no caso aqui ela está em localhost, na pasta API, dentro dela tem um PHP chamado tarefa.php. Esse PHP é responsável por interagir com informações do nosso banco de dados, validar as requisições e retornar a informação para o nosso cliente. Então, no caso aqui, nós estamos pedindo um GET para essa URL e nesse servidor é gerada uma resposta, ou response. No caso aqui específico dessa resposta, ela está no formato de JSON, destacado aqui embaixo. Como vocês podem perceber, nesse caso aqui específico, nós temos uma possibilidade de retornar uma lista de tarefas. Porém, nesse JSON aqui retornado, nós só temos um item dentro desse array de JSON. No caso aqui, vocês podem perceber que nós temos informações básicas dessa tarefa, como o identificador, a descrição, a categoria que ela se encaixa, sua data de criação e o status dela atualmente. Essa resposta, pessoal, ela pode ser retornada em diversos formatos. O JSON é um deles. Deixo aqui o link para vocês acessarem os outros tipos de formatos possíveis no retorno de uma resposta do protocolo HTTP. Além disso, pessoal, quando nós estamos construindo, incluindo novos recursos, nós podemos utilizar o verbo post do protocolo HTTP. No caso aqui específico, nós estamos utilizando o mesmo URL da tarefa, só que dessa vez nós vamos utilizar o verbo post. As informações para poder criar essa informação no nosso servidor, elas vão no body do nosso verbo post, do nosso protocolo HTTP. Então aqui nós devemos informar todas as informações que nós queremos que sejam construídas, ou seja, que sejam persistidas lá no nosso servidor. Isso tudo vai no nosso request. Como resposta, uma das respostas que nós podemos ter de um retorno de uma criação de um post no nosso servidor, é a possibilidade também de utilizarmos como resposta o JSON, e aqui no caso específico, nós temos um retorno dessa informação. É importante mencionar que, no caso aqui do retorno, na informação que eu enviei, eu não tinha o ID desse recurso, dessa tarefa. E no caso aqui do retorno, nós temos esse ID dessa tarefa que foi persistida lá no nosso servidor. Pessoal, o formato de comunicação básico com o nosso servidor é através da utilização desses verbos. E, em 2007, surgiu uma arquitetura para poder organizar melhor essa troca de informações, essas interações com o nosso servidor. Então vamos falar um pouquinho agora do histórico dessa arquitetura, da arquitetura REST. A arquitetura REST, Representational State Transfer, ou seja, transferência de representação de estado. A arquitetura REST surgiu na tese de PhD do Roy, em 2000. O Roy ele é cofundador da Apache HTTP Server, só para vocês terem ideia do peso desse autor. Vocês podem conferir a tese dele de doutorado completa nesse link aqui que eu deixo para vocês. Em 2017, ele fez uma reflexão da arquitetura de estilo REST e os principais designers modernos que podem também ser acessados através desse link. Em 2008, ou seja, 8 anos após a proposta do estilo de arquitetura REST que o Roy defendeu em sua tese de doutorado, ele fez um post sobre as diversas informações que estavam correndo na internet sobre o REST. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu: "Eu estou ficando frustrado com a quantidade de pessoas chamando qualquer API HTTP de REST." Então, ele deixou bem claro a sua insatisfação com relação às características relacionadas ao termo que ele construiu na sua tese de doutorado. Só para vocês terem ideia da dificuldade que as pessoas têm de entender o que é uma API REST. Não necessariamente nós precisamos de implementar o que eles chamam de RESTful, ou seja, você está atendendo completamente a todos os requisitos e constraints do protocolo do estilo de arquitetura REST.
Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa no Google Trends, disponível também no link aqui abaixo, de alguns termos que a gente consegue pesquisar na web e verificar a quantidade de consultas que estão sendo feitas ao longo do tempo. Então eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia: REST, SOAP, que também é um protocolo de comunicação, Web Service e GraphQL, que é um novo formato de como a gente consegue aí retornar informações dentro da construção do nosso back-end. Então, para vocês terem uma ideia, né, o REST aqui em azul, ele atualmente ele ainda ganha, né, de todos esses outros termos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que é um estilo de arquitetura ainda muito buscado e muito utilizado. Valeu, pessoal, até